queremos e nós precisamos. Direto de Portugal, quero chamar aqui nosso apóstolo Aldo. Vem para cá, por gentileza. Aplauda Jesus aí, meu irmão. Glória a Deus. Ô irmãos, eu cheguei aqui, né? Eu tô quase um ano fora, tava com vontade de comer um feijão, mas eu tava com vontade de participar de um culto assim também, que é brincadeira. Dá um aplauso ao Senhor, porque vocês são muito fera. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, mais forte. Que bom estar aqui, viu? Para mim é um privilégio. Olha, faz um ano que eu não participo de um culto assim, pastor Silvio. Olha, aqui no Brasil a gente é abençoado, você não imagina, irmão. Vocês têm que ir lá fazer o evangelho. Fala para o irmão, você tem que ir lá, rapaz. Fala para ele. Amém ou não amém? Essa unção que tem aqui no Brasil, essa unção que tem aqui nesta igreja, precisa chegar na Europa. Estava falando para o pastor Silvio, pode sentar, irmãos. Estava falando para o pastor Silvio, que dia 29 agora eu vou participar de uma inauguração de uma igreja com um amigo meu, brasileiro, Alexandre, está lá faz 4 anos. Ele vai inaugurar uma igreja numa cidade chamada Vizela, no norte do Portugal. É a primeira igreja evangélica na cidade. Você consegue imaginar isso? Nós estamos no século 21. Tem cidades nesse mundo ainda que não tem alguém que está promovendo o evangelho de Jesus. Então, há pouco, quase um ano eu estou lá, eu estive aqui, e, aliás, eu queria agradecer vocês pelas orações, amém? Vim aqui, me ajudaram, me ofertaram, compraram meus livros, deu para mim comer um pastelzinho de Belém lá, brincadeira, né, irmãos? Mas eu queria dizer, irmãos, nós somos privilegiados. Olha, eu até me emociono, viu, de estar aqui, viu? Aliás, quando meu irmão me ligou, ele falou, liguei para o pastor Silvio, Daniel, você vai pregar lá? Eu falei, rapaz, que legal. Eu tive que vir aqui por uma emergência do meu pai. Inclusive eu não sabia, meus sentimentos, pastor, não sabia da sua perca. E a gente que tem nosso pai, a gente e mãe, a gente fica, né? Eu vim correndo aqui que meu pai infartou pela 2ª vez. Então não estava nos planos de estar aqui. Já estou voltando amanhã cedo já embarco. Estou aqui já há 15 dias. Foi espaço curto, muita coisa. E aí Deus aprova o Senhor voltar aqui. Eu estive aqui antes de ir. E vocês foram e são bênção na minha vida. Muito obrigado, amém? Muito obrigado. E eu retorno aqui para agradecer e para provocar vocês. Eu vou provocar vocês hoje. Esse poder que tem aqui, essa unção, essa alegria no louvor, na palavra, em tudo, tem que chegar do outro lado lá. Amém, amados? Comece a orar por isso, amém? Não sei se um dia você vai, não sei se um dia você vai ajudar alguém que está lá, um missionário. Eu não sei se, não falo só Europa, aqui no Brasil mesmo tem lugares que precisam, mas nós precisamos estar sensíveis, porque esses dias eu estava almoçando com um pastor chamado Gerhard, um americano que vive lá hoje em Portugal, e ele falou assim, olha, ele é um senhor assim de uns quase 70 e pouco, falou, Aldo, eu fico impressionado com os brasileiros. Ele viaja o mundo inteiro, ele falou assim, como Deus, qualquer lugar do mundo que você vai, poucos lugares não tem um missionário brasileiro. E o brasileiro, ele dorme em qualquer lugar, ele trabalha em qualquer lugar. Ele é americano, ele falou assim, eu faço isso. Eu não vou sair do meu país sem uma garantia. O brasileiro chega, se tiver cama ele dorme, se não tiver, é até um pouco errado isso. Agora é opinião pessoal minha, essa é opinião pessoal. Porque agora eu sei o que é ser um imigrante, viu? O pastor tem uma filha fora, deve saber também. Por mais legal que seja, quando você é imigrante, você é imigrante. Até você alcançar os mesmos direitos, é complicado. Mas isso não importa. Importa é eu falar o que ele estava falando. Ele falou assim, Deus vai usar os brasileiros para glorificar o nome dele no mundo. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que vai invadir esse mundo aí. Amém ou não amém? Você vai lá, me procura. Se você me falou, pastor, onde você está? E olha, vai mesmo. Eu vou ficar em cima do pastor Silvio, do Daniel, do bispo. Eu quero organizar uma caravana de líderes daqui. Eu já falei isso para ele. Meu primeiro ano e agora é um ano de adaptação ainda. É totalmente diferente, gente. Vai num culto lá com 20 pessoas, só domingo de manhã. Poucas igrejas estão crescendo, as brasileiras, Lagoinha, Hillsong, essas igrejas estão crescendo, mas com brasileiros. A cidade de Braga já não chama mais Braga, chama Braguil, de tanto brasileiro que tem lá. Eu moro perto, mas eu não moro lá em Braga. Mas orem, estava falando com o pastor Silvio lá. Portugal, os idosos são muito católicos.
os jovens, quando você fala para Deus, para eles, nem queira saber o que ele fala, nem vou te contar. Mas você fala, Deus não existe. Então nós precisamos, como igreja brasileira, igreja missionária, igreja de profetas, igreja que é um celeiro de missionários, é a nossa hora, amém ou não amém? E você que é jovem, bonito, inteligente, e estuda inglês, tá? Em Portugal, porque em Portugal você vai ter uma estratégia de alcançar o nativo, fala português, mas Portugal é um lugar hoje, às vezes você está andando nas ruas do Porto, de Lisboa, Cascais, você não ouve português, você ouve francês, você ouve inglês. Então, eu estava falando, pastor, essa banda aqui tocando na rua lá, que a música na rua lá, cada esquina você encontra uma banda, de crente, de roqueiro, é uma estratégia fantástica para impactar as pessoas, mas aí, porque quem vai passar na rua é só turista, do mundo inteiro. Então, ore por isso e se prepare, amém? Quem sabe em 2024, 2025 a gente está lá com o grupo evangelizando. Esses dias eu tive, pastor Silvio, já ouviu falar, acho que o senhor já ouviu, porque o senhor é da área de coach também, em Santiago de Compostela, o caminho de Santiago. O pessoal faz esse caminho, ele tem uma carga religiosa e mística. Por exemplo, de Lisboa para lá, 40 dias a pé, o pessoal vai. E vai gente do mundo inteiro. Quem fez esse caminho foi o Jabes, não sei quem pode ser, o Dayan, filho do pastor Jabes, ele fez um diário. Eu fui lá, gente, eu fiquei impressionado com o que eu vi. Aí você tem um templo do apóstolo Tiago, que é do século XIV, é uma coisa enorme, e milhares de peregrinos que chegam lá e começam a chorar, cantar, ou de bicicleta, ou a pé. E um amigo meu da Jocum, estava lá evangelizando, ele falou que tinha os padres falando assim, como é que é esse negócio do Espírito Santo? Que coisa é essa do Espírito Santo? Então a gente fica espantado que a gente acha que no século XXI existem povos e pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E uma igreja como essa tem que estar lá. Vamos? Então começa a orar, amém? Começa a guardar uns euros. Porque a moeda lá é euro, é forte o negócio. Aliás, abre um parênteses, eu estou assustado, viu? Eu estou indo aqui no mercado, as coisas estão caras aqui. Pelo amor de Deus, cara. Eu estou acostumado agora com tudo que é 1 euro, 2 euros, 5 euros. Aqui, fui no mercado hoje, comprei uns negocinhos R$100. Falei, nossa, né? Então começa a orar, juntar, se preparar, amém? Faz conexões na internet, descobre jovens europeus para você começar a evangelizar. Principalmente você que é de redes sociais, é uma estratégia de Deus. E se precisar de ajuda, de apoio, se eu puder fazer, porque agora vocês são meus irmãos, amém? Já era, agora é mais ainda, amém ou não amém? Pô, sempre eu ando com o Ziel, né, que é meu, eu tenho um filho preto aqui, ó. Sempre o meu sonho é levar o Ziel para lá. Eu já falei, Ziel, eu já estou orando, vou levar o Ziel, porque nós vamos invadir aquelas ruas lá, vamos sair, vamos tocar e vamos impactar as nações. Um pastor amigo meu lá, o pastor Sidson, um homem muito respeitado em Portugal, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou, Deus falou que daria as nações para nós. Ele falou assim, Portugal é o lugar. E aí eu comecei a olhar, quando você pega um táxi, um Uber, é gente de todo que é lugar, do mundo inteiro. Eu não sei porque agora Portugal virou moda. E não é tão bom assim não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas é uma estratégia de Deus. Amém? Cantar um louvor, Zé? É que eu canto ou você canta? Melhor Vocês você cantam junto comigo. É melhor você, né? Vou cantar um louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a
vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome, Senhor. Aleluia. De pé. Gênesis 22 diz assim: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, teu único filho, a Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor
se proverá. Obrigado, Senhor. Pode sentar-se. Essa história nós conhecemos e sabemos, nós que seguimos ao Senhor e lemos a Bíblia, lemos a palavra, que Abraão é tido como pai da fé. Diga: Abraão, pai da fé. Abraão, nós conhecemos a sua história, e já perto do fim da sua vida, a promessa que Deus lhe dera de ter um filho, sendo que a sua mulher era estéril, você sabe essa história, e ele já tinha a idade avançada, mas mesmo assim, Deus deu um filho a ele. Eu não vou entrar muito nesse aspecto. E ele gera um filho, e esse filho nasce. Nós vimos aqui o pastor Silvio agora com o maior carinho, com o seu filho no colo, né? Amém? Como é que chama o bebê? Samuel aqui, já viu? Samuel tem quantos anos? Samuel tem 2 anos, você viu ele, o carinho do pai. Eu sou assim, eu tenho neta, né? Eu sou com a minha neta, eu fiquei já um dia com ela aqui. Então a gente tem aquele carinho, mas imagina um filho, 2 anos, daqui a pouco tem 10 anos, Isaac devia ter entre 10 e 12 anos, ninguém sabe ao certo. O carinho, o único filho, um filho mimado pela mãe, Isaac era mimado, né? De repente Deus fala assim para Abraão: o teu único filho você vai me dar. Quem é pai aqui, homem? Ok, baixa a mão. Desses pais que levantaram a mão, você tem um filho de 7, 8 anos, 10, quem tem? Imagine você, pai, que você sai para o mercado com seu filho de 10 anos e você perde ele. Você vai voltar para casa, o que sua mulher faz com você? O pastor Silvio falou assim: nem pensar. A irmã ali falou: eu mato. E é crente, hein? Mas é isso aí. Eu acho que Abraão, varão, pensou o seguinte: não, veio o pensamento: se eu voltar seu menino, Sara me mata. Você tem filho, irmã? Seu marido perdeu o filho, o que você faz com seu marido? Não responde. O que eu quero dizer é o seguinte, a brincadeira tem o seguinte objetivo: nós somos seres humanos, somos espirituais, mas temos uma mente, amém? É o que o mundo chama de mindset, né? Ou seja, o seu pensamento gira muitas coisas, o dia todo, muito pensamento. Quando Deus te chama para um propósito, quando Deus te chama para uma missão, Deus fala: você vai fazer isso. De imediato você fala: amém. Só que também, de imediato, vai vir muitos pensamentos contrários. Será? E se você fizer isso e não der certo? E se a sua mulher te matasse e você voltar sem o filho? Ou seja, nós somos bombardeados, que eu vou chamar de pensamentos contrários. Detalhe: Abraão tinha que caminhar quantos dias para levar o filho para sacrificar? 3 dias. Imagina você sair aqui do Sapopemba, da Barreira Grande, caminhar 3 dias. Chega onde? Sei lá. Mas em 3 dias vem muito pensamento, sim ou não? Então, o que Abraão faz? Abraão, ele vai blindar a mente. Porque ele vai vir muitos pensamentos. Ele blinda a mente. Outra vez, diga: Abraão blindou a mente. E pensou. Qual é o que ele pensou? Não sei, você sabe? Você tem o poder de adivinhar pensamento, mas eu vou te revelar o que Abraão pensou que blindou a mente dele. E vou te ensinar, se é que eu posso falar essa técnica, você vai aprender a blindar a sua mente, porque a batalha acontece aqui. Você tem que renovar a sua mente todos os dias. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, renovando a mente, renovando o entendimento. É aqui que você tem que renovar. Amém? Mas segura aí. Isso aí fica para o final. Vamos aqui. Vamos caminhar com Abraão agora. Eu vou recortar aqui alguns elementos. Note que Abraão vai sacrificar o filho, ele leva várias coisas para fazer o altar. Mas eu vou destacar 3 coisas que ele leva. Vai comigo. Versículo 6 diz assim, estou lendo Gênesis 22. Repete comigo assim: lenha, fogo e cutelo. Abraão vai fazer o quê? Vai adorar. O sacrifício é a adoração daqueles cultos. Hoje nós adoramos a Deus aqui, amém? O louvor é a adoração, a palavra, antigamente a adoração era matar um animal ou alguém. Era o sacrifício. No serviço de adoração, que ele tinha várias coisas, mas ele tinha 3 elementos. Repete comigo outra vez: lenha, olha, lenha, mas com lenha. Fogo e cutelo. Primeiro, você tem que ter na sua vida espiritual lenha, fogo e cutelo, para oferecer o que Deus quer.
O que indica a lenha a fogo cutelo? Vamos rapidinho. Se você fosse fazer um sacrifício hoje, um fogo, você ia buscar a lenha no Parque do Carmo? Cortar uma árvore? Não. Você ia aonde? No mercado e compra um saco de lenha. Ou micro-ondas. Mas naquele tempo não tinha mercado. Ele tinha que ir pegar a lenha. Ou seja, o que a lenha indica para nós? Lenha indica esforço. Lenha indica trabalho. Lenha indica a minha parte. Lenha indica que o reino de Deus não é lugar para preguiçoso. Que o reino de Deus não é lugar para a gente que ficar esperando de boca aberta. Tem que levantar, tem que se mexer, tem que sair, tem que trabalhar. Que trabalho? Jejuar, orar, participar, se envolver, devocional, trabalho, pregar. Nós temos que trabalhar. O profeta fala: subi ao monte, trazei madeira e edificai a minha casa. Trabalho, lenha significa empenho, lenha significa trabalhar. Quem já não foi da Assembleia de Deus aqui? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha. Tem uns 3 aqui. Trabalhar. Onde? Na seara e na vinha do Senhor. Esse é dos meus ali, ó. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar. Ó, varão, não sabe nada desses caras. Chega! Eu tinha um pastor amigo meu coreano, que ele era coreano. Ele falava assim: eu sou cearense. Cearense? Eu sou da seara do Senhor. Nós temos que trabalhar, amém, amado? Então fala assim: eu fui chamado para trabalhar. Trabalhar espiritualmente, trabalhar. Tem crente que é preguiçoso. Não é aqui, né, irmão? São Mateus não tem, é só em São Miguel. Não gosto de trabalhar. Eu vivo pela fé. Acordo meio-dia, o Santo Espírito ele manda a provisão. Vai trabalhar, irmão. Paulo fala assim: quem não trabalha, não coma. Jesus falou assim: eu trabalho e o meu Pai trabalha também. E o meu trabalho é que você crê na obra daquele que foi enviado. Nós temos que trabalhar, irmãos. Nós temos que se entregar, temos que dedicar. O que você tem? Diga lenha. O que você tem? Fala para o irmão: tem lenha aí, irmão, para queimar? Tem a lenha, meu irmão. Esteja disposto a fazer, a trabalhar. O reino de Deus não é lugar de gente letárgica, gente só, tudo bem? Estou passando um estreito. Nunca sai desse estreito, meu Deus do céu. O vento balançou. A gente tem uns pentecostais assim, né, irmão? E a gente vai aceitando isso. O mundo chama isso de crença limitância, né, pastor? A gente vai aceitando isso. Viu, o pastor falou agora há pouco, eu ouvi que ele falou: meu filho, é mês de cura, é mês de pressão, velho. Ele acabou de falar aqui. Eu falei: teu pastor, não foi eu, não. Se vira com ele. O crente tem que trabalhar para resistir essa pressão, irmão. Deus é bom, Ele sustenta, Ele envia. Ele envia, mas você tem que trabalhar. Você tem que levantar. Tem que ganhar aumento na empresa. Como é que você ganha aumento na empresa? No Brasil é difícil, os sindicatos estão cortando, não conseguem. O dissídio não funciona. Ou por mérito, você trabalha bem, alguém reconhece, sim ou não? Lógico. Tem que trabalhar. Diga lenha. Ele tinha que ter fogo. Diga fogo. Número 1. Número 2. Não é para você fumar. Tem fogo aí? Fogo aqui representa o quê? Como é que ele ia fazer o sacrifício? Tinha que acender o fogo, não tinha que acender o fogo? Então ele levou alguma coisa que era uma espécie de combustível que ia acender o fogo, né? Ele não levou uma bola de fogo e fica: leva, segura, você está queimando, está queimando, está queimando. Não. Ele levou algo que era, repito, uma espécie de combustível para acender o fogo. Ora, nós estamos falando de uma região do petróleo. Lembra quando fez a Arca de Noé? O que ele passou na Arca de Noé? Quem sabe? Betume. O que é betume? É petróleo. Nós estamos falando de uma região que tinha muito isso. Então, o que é isso? É uma matriz energética. Ele leva algo que é energia, ele leva algo. Então, o fogo representa o quê? A energia. Não estou sendo nova era, isso não é nova era, não. É para a Bíblia.
A fonte das coisas é o fogo, é Deus. O fogo, quando o homem começa a usar o fogo, as coisas mudam. O homem não comia comida cozida. Quando ele descobre o fogo, ele passa a cozinhar a comida. Isso melhora muito as coisas. O fogo significa aqui que nós temos que carregar dentro de nós a vida de Deus em nós. O entusiasmo que Deus coloca em nós. E não é só otimismo. Há uma diferença entre otimista e entusiasta. É errado ser otimista? Absolutamente. Só que quando eu sou otimista é uma coisa externa, ok? Vale. Como diz os castelhanos, vale. Tudo isso, vale. Vale. Eu tenho que ser otimista. Mas qual é a diferença de ser entusiasmo? Os dois servem, mas a diferença, olha só. Os gregos tinham um lugar chamado ágora, que eles gostavam de fazer discursos inflamados. E quando algum grego, algum filósofo fazia um discurso muito inflamado, eles falavam, nossa, esse homem tem ênteos dentro dele. O que é ênteos? A palavra tel significa Deus, ênteos dentro. Ênteos é tel, Deus, ênteos dentro. Ou seja, ele tem Deus dentro dele. Então a palavra entusiasmo vem de ênteos. O que é entusiasmo? É Deus dentro de você. Para os gregos, eram os deuses deles. Mas para nós, que conhecemos a palavra nos diz que nós somos morada do Altíssimo. Eu vou repetir, nós somos morada do Altíssimo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O fogo de Deus dentro de nós. Nós temos que ser pessoas entusiásticas. Mas a gente nunca vai ficar triste? Não estou dizendo isso. Nós vamos ter dias difíceis, dias de luto, dias de choro. Eu já passei por um luto muito terrível. Eu já fiquei viúvo, foi muito difícil. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Eu era casado 22 anos. Não foi fácil. E acima de tudo, a minha esposa, quando morre, ela não vai assim, morre. Ela vai morrendo em 2 anos. Foi muito traumático, pastor Silvio. Foi muito traumático. Foi um dos piores momentos da minha vida. Tem dias difíceis em nossas vidas, mas o fogo não pode se apagar. Havia uma lei em Israel, que a lâmpada de Israel nunca podia se apagar. Uma vez Davi, o grande Davi, guerreiro, temido, Davi era o cara. Davi já estava velhinho, ele foi para a batalha. Sabe esses caras que querem jogar bola, que já está de idade, no Corinthians? E o cara corre e não consegue? Davi foi para uma guerra igual um corintiano. Chegou lá, quase ele morreu e quase ele perdeu. Quando eles voltaram do campo de batalha, os soldados dele, o capitão falou, Davi nunca mais vai para a batalha. Por que eles ficaram com medo de Davi? Não, porque ele falou assim, Davi era a lâmpada de Israel. Ele falou, para que a lâmpada de Israel não se apague. Eles preservaram, eles protegeram Davi, mas no fundo estava protegendo Israel. Você tem que proteger o fogo que Deus deu dentro de você. Você tem que proteger o teu pastor, que é a lâmpada da igreja. Você tem que proteger os seus líderes. Você tem que proteger o teu pai. Você tem que proteger a tua esposa. Você tem que proteger o teu filho. Você tem que proteger a palavra de Deus dentro de você. Você não pode deixar apagar a lâmpada. Tem uns que o pavio está assim, ó. Está saindo fumacinha assim, ó. Então vem para cá, vem para o altar e acende o fogo de Deus aí. Abre a Bíblia em casa e lê e acende o fogo. Dobra o joelho, clama ao Senhor, fala, Senhor, está apagando o negócio, tem misericórdia, acende, Senhor. Não tenha medo de pedir ajuda para Deus. A minha netinha, 2 anos, a Bela, ela é bela, parece um avô, gente. Estava com ela lá brincando no chão, rolando, terça-feira, eu passei o dia, sábado, perdão, e rolando, e ela está falando tudo, vô Aldo, e aí a gente estava brincando com ela, fazendo as coisas, de repente ela foi fazer um negócio assim, ela não conseguia, e ela falou, ajuda, ajuda, ajuda. Eu fiquei pensando, nós às vezes temos vergonha de pedir ajuda para Deus, você não consegue fazer? Sabe, o outro problema que nós temos, pedimos ajuda para o lugar errado. Pede ajuda para Deus, Espírito Santo, para a palavra, para o teu pastor, a tua pastora, não sei. Às vezes o crente tem problema, pastor Silvio. Ele tem problema, fica contando para todo mundo. Se você tiver que contar, conta para a pessoa certa. Alguém que tem unção, alguém que tem autoridade, alguém que tem discrição. Eu sou pastor há 30 anos, 34 anos. Eu quero ver gente, crente espiritual, que tem um problema na igreja, não aqui, em outras igrejas. Ele não é fofoqueiro, ele não conta para ninguém. Aí ele acha um jeito de contar para alguém. Irmãos, vamos orar, uns 4 irmãos. Estou sentindo de orar pelo irmão, pelo Osiel. O que aconteceu? Não posso falar, não sou fofoqueiro. Vamos orar por ele. Na oração, Senhor, abençoa o Osiel. Ele roubou as laranjas da filha. Na oração eu conto a vida do outro. Já viu isso, pastor? Poxa vida!
Que oração, né? Não santa. Então, meu irmão, eu preciso ter esse fogo e preservar em mim, mas o fogo, não, cuidado com fogo estranho. Tem gente que tem fogo estranho, né? Tem muito fogo, tem fogo estranho. Mas Abraão levou o quê? Fogo! Enche-se do fogo de Deus hoje, amém ou não amém? Mergulha na presença, no rio de Deus, no altar de Deus e fala: Senhor, queima, deixa queimar mesmo, enche esse homem, essa mulher do fogo de Deus. Ou seja, o fogo aqui é a vida de Deus na minha vida. É quando eu sair lá nas ruas, as pessoas: que é isso, meu? Que a sua áurea, é áurea que fala ou auréola? Como é que fala? Áurea. Então aqui, você tem uma energia, né? Acho que eu já falei isso aqui. Você vai trabalhar amanhã, os caras: nossa, que energia você tem. Aí uns crentes muito santos: está amarrado. Não está amarrado não, irmão. Fala assim: não chega perto não. Você não viu nada. Aqui é power, aqui é pressão, aqui é power, aqui é poder, aqui é fogo vivo. Aqui não é fogo estranho não. Aqui não é macumba não. Aqui não é mentira não. Aqui é fogo do céu. Ai, irmão, sai andando na rua assim, ó, como aquele homem tocha. Mas você entende o que eu estou falando? Eu estou brincando, estou fazendo uma caricatura, mas de ter uma palavra, de ter um ânimo, de ter uma voz profética, de ter um aconselhamento. É disso que eu estou falando. Eu estou fazendo uma caricatura, mas você é inteligente, eu imagino. Desculpa. Porque às vezes a gente fica achando que esse fogo de Deus, ok, eu sou pentecostal, irmão, você não tem ideia. Eu rodo, eu sou canelinha, eu sou o que você quiser. Mas para que tudo isso? Para que serve isso? Será que é só para esse momento aqui? Se for, é muito pouco, irmão. Se for, eu não quero. Tem que ser para cá, amém? Mas principalmente tem que ser para lá. Lá no colégio, lá na faculdade, lá no esporte. Quando eu sair, essa influência impactar as pessoas. Esse fogo curar a gente. Esse fogo purificar outros. E você tem esse fogo. O que você vai levar, número 1? A lenha e o fogo é gostoso. Agora o cutelo também precisa. Diga, cutelo. Olha que o texto fala que ele levou lenha, fogo e cutelo. Levou, primeiro. Mais forte. Primeiro. Segundo. Terceiro. Aí alguém está falando: o que é isso? Cutelo era uma espécie de faca que era meia lua. Ela fazia assim. Mas a ideia aqui é ser uma faca, era o instrumento de corte, que ia imolar o sacrifício. Ele não tinha que sacrificar. Ele ia pôr a lenha, acendia o fogo, colocava o menininho lá, o filho dele, não o meu não, o dele, né, colocava lá, e depois tinha que pegar o instrumento, o cutelo, a espada, o fogo, o facão. Meu pai é da Bahia, é peixeira. Né? Vamos cortar. Pega aí todo mundo assim o cutelo na mão, pega, deixa eu ver. Segura. Vamos cortar no 3? Fala, 1. Tá com medo? 2. Não quer cortar? 3. Yeah. Doeu? Então você não cortou. O cutelo, o que Deus quer dizer para nós, que nós precisamos aprender, que Abraão ia imolar com o cutelo? O filho. Todos. Quem Abraão ia cortar com o cutelo? Ou seja, ele ia cortar na própria carne. O que Deus quer dizer é que nós cristãos, crentes, precisamos parar de cortar na carne dos outros, cortar na nossa carne. A lenha é legalzinha, o fogo é legal, mas na hora de cortar aqui, eu tenho que aprender que Deus me dá. E o que é o cutelo? O que é? É a palavra, é a espada do Espírito. Nós temos que aprender que tem coisas que tem que cortar. Você já viu amante? Já viu, não viu, né? Amante casado e é crente ainda. Ele vai desistir da amante porque está com o coração, o Espírito Santo. Aí ele fala, marca o amante ou o amante. Hoje nós vamos lá, o último encontro, a despedida. Aí vai para o último encontro. Nunca mais. Assim, nunca acontece esse último encontro. Por quê? Porque ele não corta. Essas relações têm que ser extirpadas, cortadas. Sabe aquele presente que eu tenho que eu lembro de alguém? Está lá na sua casa ainda? Já deve ser queimado. Corta. Sabe aquela música quando eu ouço, não ouça mais. Certas coisas nós temos que banir da nossa vida. Certas coisas evocam uma memória perigosa. Você tem que cortar, vai doer, mas tem que cortar. Ah, mas é meu amigo. Mas tem que cortar a relação, esse amigo está perigoso demais. É essa amiga, sei lá o que é, eu não sei.
ou essa relação não seja mesmo até empresarial, você tem que saber que tem coisas na sua vida que tem que cortar. Não pode mais continuar, porque é um perigo na sua vida. Quando Deus nos dá um instrumento de corte, que é a palavra, ou seja, vamos usar outra linguagem aqui, a palavra de Deus é a régua da nossa vida. Aqui, como é que você se nivela? Qual é a tua régua? Qual a altura da tua régua? Tem que ser alto o seu nível. Nós somos chamados para um alto nível, amém ou não amém? Nós somos chamados para andar com a cabeça erguida, nós somos chamados para viver uma vida no alto nível, não de arrogância, não de pisar em ninguém, não é isso que eu estou falando não, mas de ter de medir por cima, não por baixo. Você tem que estar em cima. Você tem que cortar certas coisas na sua vida, certas relações, certos contatos, certos amuletos. Nós temos amuletos em casa, amuletos na carteira, amuletos, aquela camisa que eu ganhei queima, mas é de estimação. Jesus falou assim numa parábola: é melhor você arrancar o olho e entrar no céu com um olho só do que entrar com dois para o inferno. Tem coisa que tem que cortar. Eu fiz uma cirurgia um tempo, faz muitos anos, e amputar minha perna direita, essa aqui, ó. Olha ela aqui, ó. E Jesus é bom, né? Aí colocou um dreno aqui, alguém da área de saúde, um dreno aqui, entrava o remédio aqui e saía lá. Como o dreno ficou aqui 3 dias na pele, ele grudou na pele, né? Aí o médico chegou e começou a falar: tudo bem, menino? Ó menino, como diz os portugueses, ó menino. E começou a falar, ele estava me distraindo, eu tinha 18 anos. Ele estava me distraindo porque ele ia puxar aquela mangueira. Gente, ele puxou, meu Deus. Eu dei um grito, o médico falou assim para mim: finge que é homem, rapaz. Porque aqui estava grudado. Mas ele tinha que tirar, aquilo lá que não podia ficar no meu corpo. Tem coisa que dói. Pessoas que ficam acometidas de diabetes, infelizmente, né? Se ficar uma diabetes muito alta, machucar o dedinho do pé e não curar, vai ter que fazer com o dedinho o quê? Porque se não tirar se ela ficar com dó, o meu dedinho, aquela doença vai tomar toda a perna e depois vai tomar todo o corpo. Existem coisas, por isso Deus nos dá a palavra de Deus, que o Senhor hoje nos ensine a cortar coisas em nossas vidas. Vamos fechar. Lembra que eu falei para vocês que eu ia revelar para vocês o pensamento de Abraão? O que isso é, pastor? O senhor é Uri Geller? Uri Geller, nossa, só meu do tempo dele. Só. Você é um divinho? Não, eu não sou nada disso. A Bíblia responde, a Bíblia me mostra o que Abraão pensou, só que a resposta não está em Gênesis, está lá. Opa! Fogo! Lenha! A Bíblia me responde o que Abraão pensou. Abraão blinda a sua mente e faz o seguinte: ele começa a caminhar com o menino, não está escrito isso, eu estou imaginando, e o menino falando, perguntando, e o pessoal tudo assim, a expectativa, tem tudo aqui, mas cadê o animal, todo mundo ali, e ele pensa, eu imagino que ele estava sério, e aí vinha o pensamento: Sara te mata, mas Deus não te prometeu que você seria pai e vai matar o filho? Como é que esse Deus faz promessa e agora pede? Como é que esse Deus fala para você e agora está pedindo seu filho? Muitos pensamentos. Só que, sabe, irmã, como é seu nome? Ana Paula, nome bonito, nome da minha esposa, não é? Só que Abraão, o pensamento vinha e batia e voltava, batia e voltava, porque ele põe um pensamento, ele põe o capacete da salvação, e o pensamento vinha, batia e voltava. Por que será que ele pensou? Vamos pensar o seguinte: ele pensou, não sei, ele pensou o seguinte, essa resposta está em Hebreus capítulo 11. Ele pensou o seguinte: eu vou matar o menino, mas eu sei que você, isso me deixa louco, né, Zé? Eu sei que você, Senhor, você é poderoso para ressuscitar. Uau! Você não entendeu nada. Olha o que ele pensa. Até onde eu sei, até onde eu li, nunca se tinha ouvido falar de ressurreição. O cara não tem parâmetro, o cara não tem referência, pastor Silvio. E ele traz um pensamento, isso é fé, firme fundamento das coisas que espero e a prova daquilo que não vejo. Ele traz para mim, o que ele traz para a mente dele? Então qual é a técnica? É colocar o que na mente? As promessas. O
quando você coloca as promessas de Deus, quando você coloca o pensamento de Deus na sua mente, haja o que houver, você não será derrubado. E tem mais. Ele falou assim: eu vou matar o menino porque Deus é poderoso para. Ou seja, eu concluo assim para você. Fica de pé, por favor. Eu concluo para você o seguinte. Fala comigo assim: haja o que houver, eu ganhando ou perdendo, eu sei. Haja o que houver, eu sei de uma coisa. Eu aqui vou ressuscitar. Você vai 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 ressuscitar. Ah, perdi, mas vou ressuscitar. Ah, ganhei, mas eu vou ressuscitar. Ah, eu fui traído, mas eu vou ressuscitar. Ah, eu fui enganado, mas eu vou ressuscitar. Você crê nisso? Então você tem. Você tem. E ainda eu vou. Aplauda o Senhor e declare.